que é, rapaz? Bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? Shiryu, Meg aqui. Espero que vocês estejam bem nessa sexta-feira, se eu não estou tão perdido no tempo assim. E hoje a gente vai pro review das techs da Aurora, mano. Um dos mechas aí que eu considero mais quebrados desse jogo. Eu só vi só a luz chegando e quando você vê, fica, ué, cadê minha vida? Tava com a vida cheia, o que aconteceu? Essa é sempre a minha reação quando eu encontro um cara que joga com esse mecha no meio do Battle Royale, né? Complicado, complicado. Então vamos lá, ó, já deixa seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito. Lembrando que isso aqui é tipo uma parte 2, né? Que eu fiz com. Que eu tô fazendo, que eu vou falar só das techs e tudo mais. Eu vou falar melhor do. Falei melhor dos módulos e de como jogar com ela e tal. Eu já falei isso em outro vídeo. Mas aqui eu vou reforçar algumas dicas que eu considero importantes para ela e falar principalmente das techs e de alguns módulos, né? Então é isso. Lembrando, torneio Miau, gente, vamos lá se inscrever, loja da Magazine Luiza e Padrim. Link das minhas redes sociais aqui também na descrição. Então vamos lá dar uma olhada. Então vamos lá. A build 1 dela, cara, que eu mais gosto de jogar, justamente pelo o meu tipo de jogo, sabe? Eu sou o cara que gosta de bater e correr, bater e tá sempre em movimento, principalmente para fazer regenerar o escudo, né, ter uma vida extra e tá sempre procurando bons covers. Então essa build aqui para Aurora é muito bom no Battle Royale, sabe? No Battle Royale e também no Team Deathmatch ela não é ruim não, sabe? No Team Deathmatch também é muito boa. No Iron Arena não é tanto, né, porque você fica sem muita movimentação, só esse move speed aqui, mas ela também não é ruim no Iron Arena, mas no geral é uma build que é mais focada pro Iron Arena e pro Iron Arena não, pro Team Deathmatch e pro Battle Royale, beleza? E você vai ter bastante cooldown, show, Fire Rate, Short Range, o maluco chega perto de você, você tem que dar uma derretida, né? Move Speed, Reload Rate de novo, porque quando isso aqui tiver em cooldown, você vai sentar o dedo em cima dos caras, né? E First Response Unite, Shield Recovery, justamente porque a ideia dela é a gente tacar o. Não, ideia geral da Aurora, né? Pra mim, você vai encaixar o Kamehameha, encaixar o seu dano e procurar se reposicionar até o cooldown voltar. No meio disso, você recupera seu shield e troca dano com a arma primária, sabe? Então, o foco nunca vai ser na arma primária, o foco vai ser sempre na arma secundária. Você vai ter que girar a mecânica com ela no Kamehameha, que é o ponto alto. Justamente aqui o shield e o life drain é justamente porque quando a gente usa o Kamehameha, dá muito dano, mas em paralelo ela fica muito vulnerável. Então é um jeito de você se proteger um pouco, beleza? Então vamos para a segunda build. A segunda build é uma build focada a longa distância. É basicamente a mesma coisa que a primeira, mas focada a longa distância. Vai ter bastante move speed aqui, beleza? Justamente para você tentar ficar de longe, tocando Kamehameha, dando dano com essa arminha aqui e tal, com essa tech, vai aumentar seu dano a longa distância. E é basicamente isso, cara. E bastante move speed full para você estar sempre em movimento, fazendo rotação. Beleza? Não tem muito mistério. Mesma coisa que a build da primeira, só que focado mais a longa distância. A primeira build você pode jogar a longa distância, né? Eu, inclusive, recomendo jogar com a Aurora só a longa distância, mas a segunda é com um foco maior nisso, beleza? Agora, a terceira build. A terceira build, cara, é uma build que eu gosto de usar no Battle Royale. Battle Royale não, no Iron Arena, sabe? Porque aqui tem melee component, o damage bônus contra shield, e tem bastante cooldown. Aqui não tem tanto cooldown, aqui tem bastante cooldown pra você ficar sempre atacando o Kamehameha. Tem cooldown da arma secundária aqui, aqui e aqui. Isso aqui é uma das builds que eu tenho mais gostado de usar, pra ser bem sincero, mas às vezes eu troco o corrente Power Supply pelo... Qual é o nome daquela, cara? Cadê? O que aumenta o move speed e reload time.
esse aqui, Reload Haste, na verdade, Sage Transmission. E às vezes eu troco isso aqui pelo Shield. Mas no geral a build é essa, sabe? A ideia da build é essa. Essas 4 techs, essas duas aqui você pode mudar. Mas a ideia é justamente essa, tá sempre um cooldown, tá sempre dando dano. Foca aqui em Move Speed. Aqui que você for trocar, troca pelo Power Supply. Aqui não recomendo trocar muito, mas se for jogar um Battle Royale, fazer uma graça, aí você bota Shield. Mas no geral isso aqui também é bom. E quando você tiver com a vida baixa, você vai tancar mais. Então, consequentemente, você vai conseguir dar mais dano e recuperar mais dano com Kamehameha quando você tiver low. Vai tancar mais. No geral, essas aqui são as builds para ela. Fazendo só um overviewzinho. Aqui, estilo bater e correr. Bate, 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 se esconde. Aqui é longa distância, com bastante movimentação. E aqui é bastante cooldown, visando luta mais aperta a distância, sabe? Mas no geral, como eu já falei antes, você vai sempre priorizar a luta longa distância com ela, sabe? Sempre a longa distância. Aperta distância só quando realmente não dá ou quando você vai puxar pra cima de alguém que já tá morrendo, sabe? Você tem certeza que você vai conseguir dar dano. Beleza? Mas a primeira e a terceira tech são as que eu mais costumo usar. Show? Agora a questão de módulos. Cara, o módulo com ela, bota esse aqui, o Cold Breeze, que vai aumentar o seu... vai diminuir, na verdade, o seu tempo de recarga quando você tiver... Quando você tiver, não, vai diminuir o seu tempo de recarga da arma secundária, que é muito bom, óbvio, é ótimo. Esse aqui não serve. É bom, não é útil. Não vale a pena. Agora as techs defensivas. Cara, bota o Energy Force Field, que vai diminuir o seu dano quando você estiver quando você estiver usando a arma secundária, você vai tomar dano reduzido. Isso é muito bom, porque quando ela está usando a arma secundária é o momento que ela fica mais vulnerável. Então, isso é muito bom, isso aqui é a must have. Esses dois aqui. Para a questão do terceiro, cara, eu não habilitei ele ainda, mas isso aqui é completamente irrelevante. É bom, acho que só se você estiver jogando estiver jogando com foco com a curta distância, sabe? Só se você estiver jogando com foco a curta distância, porque o Jet Wall, o que ele faz? Ele meio que vai fazer você procar o dano da arma secundária mais rápido, sabe? O dano, ao invés de ser tipo assim, aquele tic, 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 vai ser tic, tic, tic. Vai ticar mais rápido, você vai conseguir dar todo o dano mais rápido. Então, não é que seja um módulo ruim, ele é bom, mas eu prefiro utilizar o Increscent Super Propulsion, porque você vai conseguir usar o dash dela melhor, conseguir aumentar a duração. E isso é bom, porque ela não é um mecha, a Aurora não é um mecha que tem muita mobilidade. Você priorizar isso é bem melhor, porque vai te tirar de cascada ou vai fazer você conseguir criar jogadas melhores. Então, o Get Wall só pega mesmo se você estiver jogando em um lugar apertado, sabe? Tá vendo que o mapa vai fechar um lugar apertado, senão a safe tá fechando, aí de repente você quer mudar tem um reset mecha para pegar o Get Wall, ou senão vai invocar o mecha agora, aí você pega. Mas no geral, o Voyage é melhor. Na minha opinião, o Voyage é melhor. Agora a questão de Core. Cara, Core 1 é infinitamente melhor, mas ele também é mais difícil de encaixar. E você tem que encaixar o combo dela certinho, a gente vai ver isso no modo treinamento. Eu já falei no primeiro vídeo, mas eu quero reforçar isso. O módulo 2 é mais fácil de encaixar, porque qual é a ideia? Você vai usar o dash dela e quando você usar a arma primária vai sair muito mais forte. Normalmente, quando você usa o dash da arma primária, o tiro já sai forte, mas quando você tá com o Core 1, o tiro sai muito mais forte, sai tipo um trambolhão de tiro. E o Core 2 é a mesma coisa, só que ao invés de ser arma primária, é com a arma secundária. A arma primária é bem melhor. E além de você estar sempre usando o dash para ficar podendo castar e dar o tiro da arma primária melhor, você consegue encaixar a arma primária e logo em seguida você usa a arma secundária. Você vai ter tipo um burst de dano muito rápido. É isso que eu vou mostrar. Eu já tinha mostrado isso antes, em outro vídeo, mas acho que é importante. E esse é um ponto que acho que as pessoas quando veem meus vídeos, às vezes eu falo assim, caraca, eu dei muito dano com ela e eu nem me esforcei. Vocês vão entender porque eu não me esforço. Eu tenho preguiça de Arximeco, sabe? Eu jogo porque ele tá forte, eu não jogo porque eu realmente gosto.
Então eu jogo tipo de qualquer jeito, sabe? Porque o certo, quando você tá jogando com a Aurora, é você fazer isso aqui, ó. Ó, botar o Core 1. Não, vou fazer sem Core pra vocês verem e depois eu boto o Core 1. Vou usar o dash e a arma primária. Porra, travou pra caralho. Vou dar o tirinho aqui, ó, tá vendo? Tá 232. O dash aqui, ó. 236. Aumentou um pouco. Então, agora eu vou botar o Core 1. 400. Aumentou muito mais pra caralho. Aí qual é a ideia? Você fazer isso aqui, ó. Pô, pera aí, apertei errado. É você usar assim e depois usar a arma secundária, sabe? Você castar isso aqui muito rápido. Beleza? Esse basicamente é o combinho da Aurora, sabe? Por isso que o Core 1 é bom. Porque o Core 2, ele não vai te dar tipo assim, uma explosão de dano muito rápido. O Core 1 vai te dar. Você faz assim, dá o tiro e... Pei. E depois você já pode usar de novo, ó. O cooldown ali do dash é pequeno. É pequeno. E é por isso que, quando eu falo isso no vídeo, acho que o pessoal acha que eu falo de sacanagem. Ah, eu nem me esforcei pra dar dano com a Aurora e dei muito dano. É porque eu realmente não me esforço pra dar dano com ela. Não me esforço. Vocês podem ver que todos os vídeos meus aí que eu botei no canal, eu acho que nenhum, falar nenhum é muito forte, né? Mas eu acho que eu quase nunca faço isso aqui. Aí, pô, por que, Shiro? Por que você não faz isso se você sabe que é tão bom? Porque eu tenho preguiça. Não tem uma explicação muito lógica, eu só tenho preguiça. Eu tenho preguiça. É só isso. E outra coisa também, ó, que é importante falar. Esse tiro mais forte, ele proca quando você dá o pulo depois do dash. Então isso é bom porque você consegue às vezes se reposicionar de uma forma melhor para saber onde que você vai dar o tiro. Beleza? E eu posso estar enganado, mas acho que quando você faz isso, o tiro também sai um pouco mais rápido. Suave? Então é isso, cara. Esse é a dica master que eu tenho para falar com ela. E acho que não tem mais nada, não é um mecha difícil de jogar, sabe? Você só tem que só prestar bastante atenção na sua barra secundária aqui do dash dela. Presta atenção nisso, porque às vezes você vai usar muito, aí às vezes você quer fugir para algum lugar, e às vezes você tá sem energia. Aí fica meio complicado, né? Enquanto você tá usando, ó, dash ou o laser aqui, a barrinha ali embaixo não sobe. Só sobe quando você para. Parou, entrou no chão, aí beleza, só. Outro ponto também importante, quando você usa a arma secundária aqui no alto, você pode se mexer, mas você gasta bastante com alguns detalhes. Prestar atenção com ela para na hora que você for fazer a gameplay, né? Não acabar se embananando e fazendo coisa errada e acabar perdendo o mecha. Beleza? Então é isso, ó. Não se esqueçam do conselho, do combinho dela, do Core 1. Tá sempre, ó, castando o dash, arma primária. Aí vai voltar ali o dash. Aí voltou aqui, ó, dá tiro. Aí tá vendo? Uma coisa que quase caixa aqui com a outra. Aí você fica nesse ciclo. Fica nesse ciclo, nesse ciclo. Por isso que eu falei que não é muito interessante focar as coisas com a arma primária nela. Porque a arma primária dela você só vai usar só como supor. Usei o dash aqui, aí fui, usei aqui a arma primária. Aí acabou, ó. Aí tu usa aqui nesse sentido, tu não vai ficar usando direto. Daqui a pouco o cooldown volta ali, ó. Aí tu já usa aqui de novo. Cara, isso. Não é que é difícil de jogar, mas tem que prestar atenção nos detalhes. Então é isso, gente, ó. Beijos pra vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo. O último vídeo vai ser da Alvorada. Algumas pessoas já me perguntaram quando que ia sair o vídeo do Mike, mas o vídeo do Mike foi um dos primeiros a sair, acho que foi o terceiro ou quarto. Porque ele tinha sofrido umas mudanças muito hards. Então eu decidi fazer meio que às pressas, porque eu também mudei a forma que eu tava jogando com ele às pressas. Assim. Então, qualquer coisa,
É só ver lá o vídeo do Michael pra você que tá aí perdido pedindo o vídeo do Michael. Tá aqui no canal. O último, oficialmente, vai ser da Alvorada. É um deck que eu tenho gostado muito de jogar. É isso. Então é isso, ó. De novo. Beijundas. Deixa o like se você vídeo, deixa o dislike se você não curtiu o vídeo. Se inscreva no canal. Minhas redes sociais está aqui na descrição. Loja da Magazine Luiza. Gente me pergunta, tem teclado e mouse para celular? Tem. Lá na loja tem. Você pode comprar, tá com preço maroto. E acho que tá até com desconto. E é isso, ó. Sem mais delongas, ó. Beijinho de novo, tchau. E até o próximo vídeo. Paz.